Boa noite. Boa noite. Bom, dia de alegria, dia de festa, dia de felicidade, né? Um ano daquele dia que você ligou para mim, que eu pensei que era um assunto que nunca... Empresarial. E aí, quando a gente chega para tomar o café da manhã, ali no Almacém Pepe do Horto, você vira para mim e diz assim, rapaz, vamos fazer um videocast juntos? Eu falei, rapaz, eu nunca imaginei que você fosse falar um negócio desse para mim. Eu já tive essa ideia, já pensei, mas nunca imaginei que você me chamasse aqui hoje para a gente tratar desse assunto. E estamos no primeiro episódio, né? Primeiro episódio. O tempo, um ano se passou, pensamos, organizamos daqui, dali, dacolá. E temos a honra de ter quem? Rapaz, esse convidado é um baiano, soteropolitano, é uma pessoa muito importante, na sua vida e na minha. Na minha vida também. Na sua vida e na minha. Uma pessoa que tem uma experiência de vida extraordinária, pai de um casal de filhos, muito bem casado. As pessoas vão de falar, muita gente diz que talvez seja a pessoa mais tranquila, muita gente diz, olha, é a pessoa mais tranquila que eu já conheci em minha vida. Pessoa que sabe tomar uma decisão. Para mim, ele, uma palavra é equilíbrio. Equilíbrio. É isso mesmo. Equilíbrio. É isso mesmo. E passou por vários cargos ao longo da vida, ainda assume vários cargos importantes, né? Foi em 1972 da diretoria da Federação das Indústrias, né? Um homem que começou no setor bancário, depois enveredou como grande executivo de um grupo empresarial muito forte na Bahia, que tem uma história muito grande. Economista. Formado em ciências contábeis. Isso. E encarnou o jornalismo de uma forma tal, né, que hoje não, já há quantos anos? Há 27? Vamos perguntar a ele, né? 26. Há 26 anos ele é presidente da Tribuna da Bahia, presidente da Associação Baiana de Imprensa, hoje é o presidente, durante 9 anos, foi presidente da Associação Baiana de Imprensa, e hoje ele é o presidente do Conselho da Associação Baiana de Imprensa. Nós estamos hoje aqui com Antônio Walter Pinheiro para nossa satisfação, nossa felicidade, com muito orgulho. Pois é, Marcelo, a gente não pode nem dizer seja bem-vindo, porque a casa é dele. A casa é dele, a casa é sua. Nossa. E a casa é de muitos, né? De milhões de baianos. Sim. Né, que se sentem representados pela voz da Tribuna da Bahia. Então, eu quero dizer, doutor Walter, é um prazer grande estar aqui com o senhor. Para mim é um prazer, né, junto com o Marcelo. O Marcelo também tem uma história muito grande, advogado, multi-empresário, certo? Tem, assim, essa relação com vocês, né? Presidente, Walter é presidente, você é vice-presidente. Há quanto tempo, Marcelo? Rapaz, há 12 anos. Ele me seduziu, ele me chamou para cá. Eu apaixonado pela Tribuna da Bahia, né? Eu costumo brincar, eu conto que eu era adolescente, no início da 18, 19 anos, adolescente não, já na fase adulta, 18, 19 anos, e já um pouco mais na frente, 20, 21 anos, meu sogro ainda não era sogro de fato, mas ele dizia para mim, olha, se você quer ser político, se você quer ter uma vida empresarial com informações, você tem que ler os jornais todo dia de manhã. E, primeiro, a Tribuna da Bahia. E eu realmente fazia isso. Eu assinava os 3 jornais, até hoje eu vejo os 3 jornais, claro, mas era engraçado. Tinha até uma briga, depois que eu casei, tinha uma briga em casa, eu e Mônica, para ver quem pegava primeiro a Tribuna. Então vamos agora dar boas-vindas, né, ao nosso Multiálogos, doutor Walter. Olha, muito obrigado, fico muito feliz, né, de estar aqui, seja com o nosso Roberto Muniz e com o meu parceiro, né, meu irmão querido Marcelo Sacramento, pessoa que aprendi a admirar
e respeitar não apenas há 12 anos, porque mesmo antes nós já tínhamos uma certa relação e tudo, e sempre admirei esse espírito nesses 12 anos, realizador e tudo. Desses 12 anos, nunca teve nenhum problema, não? Briga? Uma briga? Não, com ele é impossível brigar. Com ele é impossível. Agora que tirar para o ímpar aqui. Não, zero, nem rusga, nem desentendimento, nada, zero. Mas o fato é que deixar registrado a nossa, também meu nome, nome da nossa tribuna, daqueles que integram este jornal, a alegria de estarmos aqui abrigando este podcast, o Multiálogos. Acho que já disse, inclusive, a alguns e a vocês também, que acho que uma nova etapa se inicia. Já há algum tempo que Marcelo já conversava sobre, enfim, os novos canais da comunicação, as novas plataformas, tudo aquilo que vem à tribuna vem, seja com o site, seja através de Instagram, através de Facebook. E, no entanto, o podcast, eu não sabia que você tinha essa vontade, esse desejo. Continuo não sabendo, doutor Walter. Quero continuar não sabendo, mas ao lado de vocês. Mas, enfim, eu acho que foi magnífico e, para mim, especial, porque nós convivemos tanto nos anos 80, não? Já em outra atividade, na área da construção e... Trabalhei na Guascoabita, né? Pois é. E a admiração se manteve. E de forma que tudo isso causa emoção, causa alegria, causa satisfação. E aqui estou eu para tentar contribuir no que for possível. Vamos lá. E Roberto, só para acrescentar, a gente tem a honra, né? A satisfação, a honra de ter Roberto, porque Roberto tem uma trajetória de vida extraordinária. Roberto foi prefeito de Lauro de Freitas, muito jovem, né? Ser prefeito é um desafio, imagine jovem. Então ele foi um grande prefeito. Ele, inclusive, eu me lembro que ele encampava a não reeleição, e a reeleição passou e ele não foi candidato à reeleição, né? E aí, para garantir exatamente o que ele pensava. Roberto foi deputado estadual, foi secretário de Estado 2 vezes, né? E chegou a ocupar uma cadeira no Senado Federal, o que é um privilégio de muito poucos, né? Roberto também é da iniciativa privada, né? Estava, inclusive, recentemente ocupando um cargo de diretoria numa empresa multinacional extraordinária com atuação na América Latina, atuação mundial, mas ele especificamente com atuação no Brasil e na América Latina. E hoje a gente soube, né, que Roberto vai ser o diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Indústrias, na gestão do nosso baiano, nosso querido conterrâneo, Ricardo Alban, né? A qual você já fez o convite, ele aceitou. Também, para o doutor Walter saber, um dos próximos convidados da gente. Exatamente, exatamente. Então, Roberto, é muito bom ter você aqui na nossa casa, na tribuna, que é sua casa também, que sempre foi sua casa. Perfeito. Pois é, mano. Aí, para a gente iniciar, doutor Walter, vamos pensar assim um pouco, fazer um passeio na história, assim, pelas primeiras suas visões quando jovem ainda, sobre o valor do trabalho. E também como o trabalho gera valor e gera dinheiro. Qual foi a sua primeira experiência em materializar trabalho e dinheiro? Olha, em verdade, isso sempre esteve bem impregnado em mim. E o exemplo é o seguinte, eu estudei, eu fiz o que foi a minha vida? Eu tive um colégio de infância de Dona Heleninha, que ficava ali no Porto da Barra. Em seguida, nós morávamos ali no 496, que até hoje está lá, no Porto da Barra, uma casa ali. Eu, meu pai, Antônio Pinheiro, minha mãe, Olindina Pinheiro. E depois me colocaram no colégio Dona Helena Mateus, que já na Graça. E lá eu fui colega de Duda Mendonça também, frequentamos a mesma escola. E depois eu fui fazer o ginásio nos Maristas. Nos Maristas? Nos Maristas. Depois nós retornaremos ainda aí aos Maristas.
E nos maristas, naquele tempo você fazia o ginásio e terminava com 14 anos, mais ou menos. A partir dali, normalmente você seguiria para o clássico, se fosse para fazer direito, então, ou científico, para fazer medicina, mas eram cursos, aquele tempo na faculdade, sempre diurnos. E aí, o meu desejo de trabalhar já se fazia presente. Meu pai normalmente me levava para o colégio, trazia de volta do colégio, e eu tinha aquela vontade. Ele saía ia almoçar, depois ele deixava a casa e voltava para o trabalho. A vontade que eu tinha era de ir com ele. Eu fui para o escritório dele, aprender a trabalhar com máquina de escrever, fazer voucher, preencher, quer dizer, começava por ali o desejo de também trabalhar. Né? Certo. E exatamente por isso é que, basicamente, um ano depois dessa fase, já com 15 para 16 anos, pelas mãos dele, eu fui parar no Banco Correia Ribeiro. Ele me apresentou a Geraldo Dannemann, que é uma figura, enfim, saudosa, mas admirada na nossa terra, né? Foi diretor também do Banco da Bahia, e ele era diretor do Banco Correia Ribeiro, que era do grupo, e meu pai era diretor de Armazéns Gerais União, que era uma empresa do Grupo Correia Ribeiro. A Unimar, o Trapiche Adelaide, todo esse conjunto daí veio pelas mãos de meu pai, em favor do Grupo Correia Ribeiro. Então, essa noção do que era importante produzir, que era importante ganhar a independência, criar a sua autoindependência, que já estava comigo desde a época em que eu estava no próprio colégio. Né? E aí, o que é que eu fiz? Eu fui estudar de noite, e de noite eu só tinha o curso de ciências contábeis, naquela época chamava-se técnico em contabilidade. Né? Meu pai era contador e o técnico em contabilidade ia desaguar em ser contador. Né? Então, eu achava que a tendência do filho é seguir o pai. Claro. Então, fui por aí. E depois, então, é que eu vi que tinha que fazer um outro curso para ser o curso superior, que foi o de economia, que também já se fazia à noite na Faculdade de Ciências Econômicas. E aí eu concluí também a economia. Mas estava na rede bancária. Então, se eu estou na rede bancária, quando se fala em dinheiro, quando se fala em trabalho, está muito junto, né? Bom, você começou então como bancário, né? Foi. Virou executivo de um grande grupo empresarial da área de construção, né? Em menos de uma década se torna diretor de comunicação da nossa tribuna, né? Como foi essa transição de carreira para você chegar nesse cargo, chegar a jornalista, entrar nesse grupo empresarial? Conta um pouco disso para a gente. Aí eu retorno, como eu falei antes, retorno um pouco na faixa dos maristas, porque essa condição da comunicação, de ser comunicador, de gostar, isso já estava em mim desde aquela época. Desde jovem. Desde jovem. O que é que prova isso? Prova o seguinte, eu normalmente me incumbia de manter o mural da sala. Toda a sala no Maristas tinha um mural. Interessante. Então tinha alguém que assumia aquilo para fazer o quê? Escrever alguma coisa, colar alguma coisa interessante. Curso de datilografia? Curso de datilografia? Olha, eu até cheguei a fazer, né? E eu fazia datilografia razoável, mas não era um especialista. O nosso Joacir Góes que uma vez deu na cabeça que todo mundo tinha que aprender a fazer datilografia e tal, só que depois mudou para digitação e o formato é um pouquinho diferente. Mas, enfim, então eu fazia o mural. E tem uma foto onde eu apareço fardado com uma máquina de Yashica aqui no pescoço, junto uma máquina com de fotografia. Junto com Antônio Valverde Costa, que era colega, e Francisco Félix. Antônio Valverde Costa veio a ser diretor da Rádio Cultura adiante. E o Francisco Félix formou-se em advocacia, foi ser delegado, e já tem tempo, eu não tenho notícias dele há algum tempo. Quando eu passei para os bancos, nos bancos eu fazia o houseorgan.
né? Cada banco eu sempre fazia revistinha, todo mês tinha Comecei, inclusive, com mimeógrafo. Mimeógrafo é uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas é um processo de reprodução. A álcool. A álcool suja. As escolas negócio usavam muito suja, muito ruim. Depois, então, veio Xerox também, e gráfica. Nós chegamos a fazer em gráfica. Então, eu fazia... Você viu essa evolução? Eu sempre, aproveitando a área eu gostava da comunicação, eu gostava de ver o impresso, eu gostava de... Eu revelava filmes, eu fazia fotos, eu batia a foto, revelava e depois botava lá nas bandejas, e é uma sensação espetacular quando você vê surgir a foto ali. Né? Isso. Quer dizer, aquilo estava dentro do sangue, mas aquilo, enfim, não tinha nenhuma visão nem pretensão de um dia estar num órgão de comunicação. Era mais um hobby que ia levando. Então, no banco, foram diversos bancos. Por último, eu cheguei no Banco União Comercial. Esse Banco União Comercial, ele foi constituído por Alberto Soares Sampaio, que era o CEO da Petroquímica União, e sogro de Paulo Gaia. Paulo Gaia era o genro dele e tal, e, enfim, eles queriam ter um banco, compraram o Banco Irmãos Guimarães, que foi muito conhecido à época, Brasil, e também o Investibanco. E, com isso, o banco nasceu grande. Né? E aqui na Bahia, para ser o diretor regional, indo da Bahia até Manaus, até Amazonas, eles convidaram o Dr. Jaime Vilas Boas, porque o Jaime Vilas Boas também era presidente da Companhia Química do Recôncavo, e essa companhia era do Grupo União, da Petroquímica União. E aí Joaquim Bandeira, que era muito ligado a Jaime estava precisando de alguém mais jovem que pudesse assessorá-lo e tudo, e aí fez a indicação para mim. E eu fui trabalhar com ele como assessor do diretor regional. O presidente desse banco era nada mais nada menos do que o ex-ministro Roberto Campos, pai do atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. E eu convivi com Bob Field. Com o Bob Fields. Nós viajamos juntos, fomos inaugurar agências aqui Que experiência maravilhosa. em Teresina, em São Luís, junto com ele, alguns hábitos, enfim. E aí, só que... O senhor bebeu da fonte do pensamento liberal do Brasil. Do liberal, do Roberto Campos. Figuraça. Onde ele chegava era um popstar, ele, né? Mas, enfim, ele chegava a fazer discurso e participava de jantar, daqui a pouco se recolhia, tinha horário. A gente já sabia das manhas dele, né? Ele tinha bom gosto. Enfim, só que o banco, talvez até pela presença dele, o banco ficou muito inchado em termos de assessorias e tal, um custo alto. O banco começou a ter dificuldades e, final das contas, quando chegou em julho de 74, o Banco Itaú comprou o Banco União Comercial. O Dr. Jaime já estava em São Paulo e eu já estava aqui cobrindo ele na diretoria, né? Aí eu saio e a intenção naquele momento é deixar a carreira bancária e estimulado por Emílio Gatto, Pasquale Gatto, com quem eu trabalhei, da consultora Gatto, Domênico, com quem eu trabalhei no Banco do Trabalho, né? E Renan Balieiro também participava, Joaquim Bandeira era outro. Então, a intenção era de ter um negócio próprio. Podia ser uma cerâmica, poderia ser uma pedreira, algum outro tipo de assunto. Eu já tinha tido uma sociedade com os gatos na água mineral Itaparica. Certo. Por causa disso, eu fui ser presidente do Sindicato de Bebidas e diretor da FIEB, por causa da indústria, essa ligação da indústria. Bom, aí, eu naquela decisão, vai lá, vem cá, e eu digo, eu tenho que aplicar meu dinheiro, como é que eu vou fazer e tal. Aí eu vou parabenizar Renan Balieiro, porque Renan ele era muito ligado a Luiz Viana Filho, e ele se candidatou a ser deputado. E ele foi o deputado estadual com a maior votação na eleição de 74.
E estando com ele, conversando e tal, ele, e aí você, o que você está fazendo e tal, tal, tal. Quando eu falo, conto para ele, ele disse, rapaz, olha, você é uma pessoa talhada para trabalhar com um amigo meu. Eu disse, quem é? Ele disse, Joacy Góes, você conhece Joacy Góes? Eu digo, de nome já conheço. Ele disse, você deve conhecer Joacy. Joacy está precisando. Por quê? Porque Renan estava prestando uns serviços a ele. Certo. Principalmente na implantação do Patamares, do projeto Patamares. Eu fui substituir, né? Aí Renan disse, olha, você vai estar com ele. Vim aqui, neste prédio, aqui. A Góes estava aqui na época. E aí, como eu conheci Joacy, ele me explicou, ele disse, olha, nós estamos num processo de grande crescimento, já compramos diversas empresas, mas nós precisamos organizar isso. Então, na verdade, ele estava precisando de um diretor de planejamento empresarial. Me faça um break, Dr. Walter. Nesse momento, Joacy ainda existia a gestão de Elmano ou Joacy já era? Porque depois eu vou querer que você explique isso para a gente, porque o fundador da Tribuna da Bahia foi Elmano Castro. Foi. E parece que Joacy já trabalhava, já era diretor de Elmano nessa época, mas Elmano morreu muito cedo. E aí Joacy vira... no ano seguinte, em 75, né? Então, quando eu cheguei... A Tribuna foi fundada em 69. Em 69, né? Quando chegou em 74, quer dizer, Joacy já vinha como diretor da Tribuna, diretor de circulação, desde 1970, por aí. Quando chegou em 74, o Elmano teve um segundo infarto. E começou a ver que ele era um homem muito impulsivo, né? Ele gostava também de uma bebidinha, fumava e tal. E ele começou a ver que, enfim, conduzir um jornal era algo muito pesado para ele e tal. E ele olhou, e, final das contas, ele disse, olha, quem tem características e condição de tocar isso era um projeto que estava com 5 anos. 5 anos, né? Muito jovem, né? É o Joacy. Então, aí eles conversaram, acertaram lá e Joacy, naquela época, assumiu isso. Quando eu cheguei aqui, então, eu aqui não encontrei mais Elmano. Eu fui conhecer Elmano no hospital português. E depois ele foi transferido para o Isabel para fazer uma cirurgia já no coração, naquela época, colocar uma ponte de safena, alguma coisa assim. E terminou falecendo lá. Veio um segundo choque, ele faleceu. Então, a Góes, inclusive, ocupava já aqui o prédio da própria Tribuna. E a Tribuna também funcionando aqui a pleno vapor. Então, eu conheci Joacy aí e estava em construção a sede lá na Avenida Paralelo. A sede está lá até hoje, ocupado pelo Serco e tudo. Uma coisa, né? Isso, você conheceu a época e... O departamento de máquinas era lá. Teve ali embaixo. Ali embaixo. Mas tinha que se montar aquela... Nós tínhamos várias diretorias, né? Nós tínhamos o setor de recursos humanos, um negócio muito grande. Então, eu vim, na realidade, e aí acertei com o Joacy para vir para cá. Isso foi em janeiro, já o meu ingresso. Eu acertei em final de 74 e em janeiro de 75 eu ingressei. Joacy ainda virou para mim e disse assim, olha, nós estamos num processo de alta ebulição, né? Então, você está chegando e tal, vamos fazer o seguinte, fique um tempo aí, porque nós, em abril é a nossa assembleia, enfim, eleição de diretoria, e você decide se você fica ou não fica e tal, se você gostou ou não gostou. E eu assumi e comecei a fazer o processo de planejamento, de mostrar como é que ia ser aquele prédio, como é que iam ser aquelas diretorias, o que é criar. Nós tínhamos um suporte muito grande com Peter Drucker. Peter Drucker um grande escritor e tudo. Então, todo o processo de GPO... pai da administração moderna. Fizemos seminários, uma série de coisas, tudo nessa época. E a Edisa, que no caso era a Tribuna da Bahia, mas a Razão Social era Editora da Bahia S.A., então ela estava aqui e quem ficava mais com a Edisa era Jairo Simões, o professor Jairo, figura adorável e tudo. E eu comecei a olhar mais o aspecto financeiro, econômico, procurando ajustar em relação ao grupo. E aí,
o grupo, houve a mudança para lá, a transferência, e o Joacy, então, comunicou que ele ia passar um ano nos Estados Unidos. Né? Período sabático. Um período sabático, ele foi porque era na Universidade de Stanford, havia sempre uma reunião assim, anual com os CEOs de grandes empresas americanas, empresas do mundo, ia para lá. E Joacy foi participar disso e foi uma experiência espetacular que ele passou. Então, aquelas coisas que Joacy vinha fazendo, Jefferson, o irmão dele, que era o presidente também da construtora, já estava sobrecarregado. Jairo também. Então, quem chegava novo era eu. Então, começou a me passar uma série de missões, inclusive de acolher Porto Seguro. Sim. Ele comprou Porto Seguro com 22 mil hectares em mãos de Moacir Fernandes. Né? E ele me chamou aqui nessa sala, a sala dos tronos aqui, né? Disse, olha, você conhece Moacir? Eu já conhecia Moacir da faculdade. Né? Disse, não, nós estamos acertando aqui, pegou um papel, pedaço de papel lá, não está tudo aqui, assina aqui. Né? Agora, vamos regularizar isso. Que visão, hein? É. Que visão estratégica. É sensacional. E esse grupo cresceu muito. Bom, esse grupo chegou a ter banco. A Grimisa. O banco, a Grimisa. Esse grupo tinha hotéis, esse grupo terrenos em várias áreas. A construtora fez um papel magnífico aqui. E tem eu acho que a Bahia e Salvador deve muito a Góis em si, em Joacy em particular, porque eu sou testemunha. Você tem aqui o Bonocô, né? Era mato isso aqui. A Avenida Antônio Carlos Magalhães era mato. O Jockey Club, que está ali hoje, onde tem a Casa do Comércio, centenas de prédios, o Salvador Shopping, tudo aquilo ali pertenceu a Góis. É o nosso centro financeiro. Ali são 508 mil metros quadrados de área, aquele centro financeiro, aquilo foi previsto, inclusive o nome na época foi dado como Centro Empresarial Metropolitano, o CEM, desde aquela época. Eu me lembro também, doutor Walter, que naquela revista, na publicação de Melhores e Maiores, a Góis Coabita sempre ficava entre as 3 maiores de maior faturamento no Brasil. Chegou a ser segunda, quer dizer, aqui em relação a Odebrecht e Góis Coabita. Então, e o objetivo era de ultrapassar a Odebrecht naquele tempo. Bom, mas aí chega um ponto. Sim, então aí nós estamos nesse trabalho. Então o que aconteceu é que em 78 para 79 veio uma crise que atingiu muitas empreiteiras, o mercado imobiliário. Né? E aí nós começamos, dentro do processo do planejamento empresarial, verificar o seguinte, como é que está a nossa estrutura? Então ficou claro que havia superposição de esforços. Então Joacy vinha para aqui, eu vinha para aqui, Jairo vinha para aqui, cada um fazia um tantinho das coisas. Então eu disse, olha, vamos rearrumar um pouco, porque você tem problemas lá da área jurídica, que Jairo cuidava, Joacy já começava a pensar na campanha eleitoral dele, né, ele terminou se elegendo deputado constituinte em 86, né? Isso. E aí chegamos à conclusão que daqueles que já estavam convivendo também aqui na Edisa, aqui na tribuna, eu era o mais indicado para vir para cá. Não assumir a presidência. Não, era a superintendência. Ficou a superintendência. A presidência, a presidente do jornal era Joacy. Joacy que era o presidente do jornal. Jefferson era o presidente da Edisa, da empresa, enfim, da Razão Social. Então, aí já foi um novo momento que nós passamos a conviver e uma dedicação maior à atividade do jornalismo. Entendeu? Então, a minha ida para a construtora, a minha passagem pela Urbaniza, que tinha patamares, isso aí já ficou menor. Então, começou uma dedicação maior à própria tribuna, assumindo as coisas da tribuna e liberando um pouco mais Joacy, que, final das contas, terminou se candidatando a deputado e se elegendo deputado constituinte em 86. Bom, mas chega um momento
que você assume a presidência da Tribuna da Bahia, não é? Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, isso teve início basicamente em abril de 95, quando da intervenção do Banco Central no Banco Agremisa. A Tribuna era uma empresa, né, do integrante do Grupo Góes, né, e o Banco Agremisa, enfim, era uma instituição muito importante, um instituto nacional, e toda vez que há qualquer problema num banco, a tendência é afetar as demais empresas ligadas a ele. Então, isso ocorreu em abril de 95. A Tribuna, ela tinha a sua produção, tinha as suas vinculações, mas ela tinha sustentação também nas suas necessidades através do próprio Grupo Góes. Então, quando chegou em abril de 97, então Joacy reuniu o pessoal e disse que, pelas dificuldades que a intervenção do Agremisa trouxe para o grupo, que não seria possível a manutenção do jornal. Certo. O jornal ia fechar no dia 1º de maio de 97. E ele convida o senhor para ser presidente? Não. Eu era superintendente do jornal. Aí ele reuniu a redação, reuniu funcionários e houve aquele choque, aquele impacto. Não? Certo. Nesse instante, o Raimundo Lima, que era o diretor de redação, ele falando em nome dos jornalistas, tudo, e aí começou a questionar sobre a possibilidade porque a manutenção da Tribuna era algo importantíssimo. E lá para as tantas, Francisco Aguiar era o nosso diretor comercial. E também se manifestou, e todos eles querendo demover Joacy daquela decisão. E Joacy mantendo rígido. Aí, lá para as tantas, ele disse: se o senhor permite, nós vamos conversar com o Dr. Walter, né? Porque quem conduzia o jornal já há algum tempo, na verdade, era eu, toda a parte financeira, a parte administrativa, enfim, a presença aqui era eu. Joacy, com o tempo que teve como deputado e tudo, teve que se afastar. Mas, enfim, aí eles estão tudo bem, vocês conversam e depois vocês dão um resultado para mim. Mas o fato é que a Góes Cobita não tem condição de continuar mantendo, né? E aí nós fomos estudar que alternativas teríamos de viver, fazer a chamada carreira solo, né, sem a Góes Cobita. Nesse ínterim, surgiram alguns outros interessados em querer formar cooperativa, enfim. Mas todos eles, no fundo, queriam que Joacy continuasse, de certa forma, subsidiando e tal. E Joacy não admitia. Então, nós montamos uma nova tribuna, como fazer a tribuna sem aqueles recursos que habitualmente aqui chegavam. E um fato é que um jornal, sendo mantido por um grande grupo empresarial, ele naturalmente tem custos, tem uma equipe que tende a ser maior do que um jornal que já sabe que tem que viver com o que ele tece, com aquilo que ele produz. Então, essa foi a estratégia que foi montada. Aí, quando chegou em outubro de 97, então eu assumi a presidência do jornal, juntamente com Raimundo e Michel, como diretores, e aí passamos a viver uma fase nova. Isso foi em outubro de 97. A empresa, ela foi... Então foi passada para vocês a estrutura da empresa toda? Nós assumimos a estrutura da empresa. Naturalmente que existiam compromissos anteriores que ele tinha que assumir, que eram coisas passadas. As outras nós tínhamos que fazer. O passivo trabalhista foi carregado também. Isso foi tudo absorvido.
E nós recebemos isso, naturalmente, que nós tínhamos também créditos, né? Por tudo aquilo que tinha se desenvolvido antes. Enfim, houve uma negociação e que nós terminamos assumindo, então ficou Raimundo Lima, eu e Francisco Aguiar, né? Uns 2 anos depois, ou 3, Raimundo Lima recebeu um convite da Propeg para ir para Angola. Para Angola, passou. Aí foi quando ele deixou. E Chico ficou conosco até 2010, quando veio a falecer, né? Enfim, passamos esse período. Foi a fase nova, ou seja, a essa altura nós estamos com cerca de 26 anos, né? De 97 a 2023, são 26 anos. Dos 54, então 28 anos, né? Foram antes. Certo. Né? Desses 28 anos, cerca de 3 anos, mais ou menos, estavam com o Elmano, porque eram 5 anos, lá para as tantas passou para Joaci. Então a Joaci assumiu lá por volta de 1973, 74 e veio até 97. E nesse instante o senhor se torna um empresário da área de comunicação e tem um dado aqui que é muito interessante, todos queremos saber, o senhor ingressou na Associação Baiana de Imprensa, né? E ainda chegou à presidência. No caso da associação, em 1986, houve uma espécie de não chamar de rebelião, mas um inconformismo da grande massa, o pessoal dos associados, que eram os jornalistas, em relação aos comandos. Os comandos, eles vinham normalmente da direção dos órgãos de comunicação. Então, naquele ano, ia ter a eleição a reeleição de Afonso Maciel Neto, uma grande figura, que foi presidente da associação e diretor da rádio Excelsior. Dr. Jorge Calmon gostava muito dele. O Dr. Jorge sempre teve uma influência muito grande na ABI. E os jornalistas, então, convocaram Jairo Simões para representá-los e para fazer frente ao Afonsinho. Foram muitas discussões, muitos debates e tal. Só que lá para as tantas eles descobriram que existia a figura da procuração, o voto por procuração. Então, o Dr. Jorge, ele reunia procurações de inúmeros associados, já pessoas antigas, que não podiam sair de casa, moravam ali pelo Santo Antônio, além do Carmo, de tudo quanto era lado. Quando o Jairo percebeu aquilo, viu que a derrota estava sinalizada. Então, aí terminaram fazendo um acordo, e aí o acordo qual foi? Disse, bom, vamos colocar um jornalista, mas que é um jornalista que tem uma convivência também empresarial, que tem um contato, que é muito bem, e é competente, Samuel Celestino. Então, Samuel veio a ser o presidente. E aí Samuel disse, olha, tem uma coisa, mas então o doutor Jairo vem para ser o vice-presidente. Aí já disse, não aceito e tal. Ele disse, mas eu não quero, Samuel disse, eu não quero tocar em dinheiro. Então, Jairo, você indica o financeiro. Aí Jairo me consultou. Disse, se você aceita assumir a diretoria financeira, isso em 1986. Eu digo, aceito. Então, aí eu fui ser diretor financeiro de lá. Em 86. E aí a minha ligação com o Dr. Jorge Calmon, ela se ampliou muito. Uma amizade que sempre muito me honrou e é uma história que ficou marcada em minha vida. Ele, inclusive, a um determinado instante, fez de tudo. Ele gostaria até que eu fosse trabalhar junto a ele, né, pela afinidade que tinha. E aí, lá para tantas, ele disse assim, quem vai substituir Samuel é Walter Pinheiro. Isso ele falou, aí ficou, o Dr. Jorge falou, está falado. Né? Então, quando chegou em 2011, foram várias reeleições que Samuel teve no período, mas em 2011 era a hora de deixar, então aí eu fui eleito e assumi em 2011, houve um pequeno bate-chapa, mas realmente o pessoal estava muito conosco. E nós assumimos e ficamos até 2020, foram 9 anos. Né? E já em 2020, eu tinha como vice-presidente o Ernesto Marques, e, enfim, um clima de harmonia é aquele que predomina lá, que, aliás, de certa forma, é aquilo que traduz um pouco do que eu represento, do que eu prego. Claro, né? Claro. E aí,
O Ernesto assumiu a presidência já em 2020, né? 2020. Foi 2011 a 2020, foram 9 anos. 2011 a 2020, em 2020 assumiu a presidência de lá. Bom, como é que você consegue equilibrar a sua vida, né, empresarial, jornalística, presidente da Tribuna, presidente da ABI, né, com a sua família, né, principalmente com nossa querida, e eu sei que sua amada Gel Pinheiro, né, os filhos, os netos, né? Como é que você administra a sua vida pessoal e as suas atividades empresariais e as tantas representações que tem? Veja, já houve uma época que, principalmente antes da pandemia, ou, enfim, há um tempo em que tinha uma atividade assim muito pesada e eu tinha também que contemporizar isso com a família. Quando os filhos estavam em casa, de certa forma era até mais fácil. São 2, Mariângela e Valtinho. Mariângela é oftalmologista, médico, conceituada, casada com Antônio Luiz Guimarães. Também médico. E Antônio, também médico, neurologista. E Antônio Walter Pinheiro, Valtinho, Walter Filho, que é engenheiro, né, empresário também, que hoje se encontra em Minas, né, trabalha no ramo de energia. Então, os 2, eu tenho essa glória. Casado com Estela. Com Estela. Né? Quantos netos? Ele tem 3 filhas, Juju e Belinha, né? E Valtinho e Mariângela tem Isabela, que vai ser a primeira doutora da família, a primeira neta doutora para o ano, vai ser. E Luiz Felipe, que também está fazendo medicina e deverá seguir urologia acompanhando o pai e aproveitando o consultório do pai. Então aí, no caso de Valtinho, a Júlia, ele deverá se formar para no ano seguinte, em 24, também médica, né? Giovana é arquiteta, na arquitetura. E a Belinha tem 10 anos, é pequena. Está no início, né? Consegue equilibrar a vida profissional. Então, é lógico que a Gel, ela, enfim, a nossa convivência é maravilhosa. Enfim, eu espero ser o bom marido que ela merece ter. E a gente sempre procurou ajustar as necessidades da nossa atividade, porque, como meu parceiro, Marcelo, sabe, enfim, essa atividade de comunicação impõe muitos contatos, né? São convites diversos para unidades, para viagens, para aquilo outro. Então, teve que se contemporizar isso para poder viver, para rodar, e eu sempre contei com o apoio, com o estímulo dela. É taurina, como meu parceiro aqui de forma que há já uma experiência, essa convivência. E nós temos uma vida admirável, eu acho que me orgulho muito disso também, e o exemplo também que passa para os filhos. E tem a Mariângela fez 25 anos de casada, tem o ano passado, esse ano, inclusive. Valtinho está lá com 20 anos, chegando bem, casados. Ou seja, a família, ela tem sempre sido ressaltada. Esse é o grande trunfo e o grande orgulho que a gente tem em relação a isso. Então, com esse tipo de ação, contando com o apoio da própria família, ou seja, que a dedicação à área da comunicação e também às demais, seja na Santa Casa de Misericórdia, seja lá na Associação Baiana de Imprensa, no Rotary Clube. São atividades outras que tem, mas que a gente procura dosar, porque tem, e cada vez mais, porque o tempo vai passando, a gente vai se ajustando. E a pandemia, eu acho que isso significou para muitas e muitas pessoas. A pandemia, de certa forma, domou um pouco esses avanços. Até porque aquela obrigação, olha, fica em casa, não sai, não se preocupa. Então, com isso, deu para... eu acho que é um lado bom que a pandemia trouxe. Bem interessante. E aí eu queria trazer, já que a gente está falando de alguns sentimentos por família, aqui o nosso espaço tem alguns objetos aqui que lembram um pouco da sua história. Aqui está a história da Bahia, contado
por jornais, desde 1969. Nós estamos na redação da Tribuna da Bahia. Aqui tem a máquina de escrever, usada aqui por diversos repórteres, e tem ali uma balança. Essa balança lembra o quê? Puxa vida. Mas aqui é o seguinte, quantos anos e quantas histórias nos contemplam. Pois Aqui nesse... Mas essa história, a balança, essa balança, enfim, é uma emoção que eu tive agora, porque, enfim, ela foi... A decoradora teve a sensibilidade de perceber, né, a beleza que a balança tem e o valor que ela intrinsecamente representa. Nossas queridas Laís e Eliane Khrushchevsky, né? Pois também deram... Então essa balança fica permanentemente na minha sala e ela, enfim, é uma grande lembrança do Orives Ailton Góes Santos, irmão da minha mãe, meu tio, Seu tio. e que tinha uma convivência comigo como se eu fosse um filho dele. Ele não teve filhos, ele não chegou a casar, mas nós tínhamos uma relação muito boa, muito próxima. E ele era um Orives, ele fazia joias, era muito caprichoso. E essa balança sempre pesou, isso era metais preciosos, ouro, prata, platina, e enfim, tudo era pesado por aí. Pedras, né? Pedras, tudo ele tinha. E então ela realmente é uma peça bonita e que eu fiz questão de conservar e ficar aí para as calendas. E é por isso, Marcelo, que a gente entende que o equilíbrio é o maior adjetivo, né? Que é ser equilibrado. Né? Então, vem desse sentimento da balança, né? Isso aqui me faz lembrar o seu Gozinho, o pai do Joaci, que ele é, enfim, autodidata, ele poeta, estrofes, e ele costumava dizer, olha, neste mundo de esperança a humanidade permanece como dois pratos de balança, quando um sobe e o outro desce. Ficou maravilhoso. Mas eu quero dizer que sou testemunha dessa vida familiar, harmoniosa, maravilhosa, né? Que Walter Pinheiro leva com Gel Pinheiro, com seus filhos, seus netos. Eu sou testemunha disso e lhe parabenizo. É um exemplo de família. Marcelo, esse fim de semana eu estava com aquela camiseta do... nós fomos aquele... em Paris. Sim. Lembra? Mas era a nossa Daniela Mercury, inclusive, cantou. Que é feito pelo nosso Robertinho de Santa Amaro, o famoso Robertinho, que faz uma lavagem em Paris. Uma lavagem. E acontece todo ano. Esse ano teve Brau. Uma coisa assim. Mas o negócio, a rua enche, né? A baianada está lá. É inacreditável. Tudo. Baianos, franceses, é um negócio impressionante. Viagens que fizemos maravilhosas, né? Precisa repetir, parar em Lyon. Depois vocês vão detalhar essas viagens. Fomos a um jantar num castelo, entendeu? Inesquecível. O chefe tinha sido premiado, pagamos cada um R$1.000 por pessoa. Isso, doutor Walter, não esquece. Não. Ele é econômico, meu. Não é à toa que é economista. Você começou falando que apresentava o trabalho, apresentava o valor do dinheiro, né? Estava aí, né? Mas sim. Pois é, doutor Walter. Então a gente vai seguir aí a vida, porque agora a gente vai ter que ter uma visão sobre alguns pontos, ponto a ponto, né? Como é que a gente vê a sua visão sobre alguns desafios enormes que a sociedade moderna está vivendo. Exatamente. A gente volta um pouco no tempo, né? E a gente pergunta o que é que difere a Tribuna da Bahia dos anos 70, 80, né? Para hoje. Para hoje. Né? O que é que você coloca, né? Foi o seu leitor que mudou, né? Ou houve um reposicionamento, um amadurecimento natural? Conta pra gente como é que você, né? A Tribuna da Bahia dos anos 21 e 22 e 23 e a Tribuna da Bahia dos anos 70 e 80. Repare, muitas coisas mudaram, né? Quando nós olhamos aquela época de 69, 70, a Tribuna surgiu em 69. Agora, veja que situação. A Tribuna surgiu, vale a pena contar isso, de um encontro casual entre o Almano Castro
juntamente com Luiz Neto e Joaci também já frequentava eles. E o Elmano, lá para as tantas, disse o seguinte: nós temos um compromisso, nós temos em 67, nós temos que oferecer à Bahia uma televisão que se respeite, um jornal novo e uma gráfica nova. Disso aí surgiu a TV Aratu em 15 de março de 69, a Tribuna da Bahia em 21 de outubro de 69 e a Singraf, que era uma gráfica que funcionava também aqui ao estilo da gráfica que o grupo do Correio tem, né? Imprimindo em cores, uma coisa magnífica. Só que esse jornal programou todo novo, mas novo até no conteúdo, para poder se defrontar com os jornais da época. Ora, um jornal que vinha assim, ele foi buscar penetração e apoio junto a universitários, a jovens empresários, uma geração nova que estava ali. E essa geração, ela por si só, ela é revolucionária. Então, o jornal não poderia ser um jornal amorfo, um jornal apenas de retratar fatos e tal. Tudo isso era prometido e, inclusive, foi buscar Quintino de Carvalho para ser o primeiro redator-chefe do jornal. Quintino era baiano, de Ubaíra, e estava no Rio de Janeiro, lá na noite, na tribuna da imprensa. Então, era um jornalista com essa visão. Ou seja, a Tribuna veio ao mercado com promessas de ser um jornal de vanguarda, um jornal combativo. A Tribuna era um jornal combativo. Nasceu combativo? Nasceu assim. E o pior não digo, mas é o fato. Surgiu em 69, só que em 5 de dezembro de 68 surgiu o AI-5. E o AI-5 foi o mais duro dos atos institucionais do regime militar. Então, esse regime veio fechando o Congresso, com censura. Amordaçando, né? Amordaçando a imprensa, né? O jornal surgiu com isso e com o compromisso de atender também o seu público, enfrentando os problemas que existiam, quer dizer, isso sempre ocorre. Doutor Walter, assim, no meio dessa história desses anos de chumbo, né, teve um fato interessante aqui na Tribuna, que teve uma charge que foi feito de um grande político brasileiro que criou uma certa dificuldade para a Tribuna. O senhor pode falar sobre isso aqui? Essa eu paguei esse bico. Mas é o seguinte, nós tínhamos aqui um grande chargista, Hélio Lage. Hélio Lage, grande figura, a Bahia admira muito, inclusive tem um prêmio na Câmara Municipal todo ano que é concedido, Hélio Lage e tal, aos grandes jornalistas que passam lá pela Câmara Municipal. E Hélio Lage, então, nos propôs realizar um suplemento às sextas-feiras, a exemplo do Pasquim, porque o Pasquim tinha deixado já de circular naquele momento. Então, nós viemos para ocupar também esse espaço, pelo menos por aqui. E aí, como é que vai se chamar? A Coisa. O nome era A Coisa. E aí começou-se a trabalhar, montar tudo internamente, né? E o Lage, ele era um gênio. Lage era um gênio e a morte dele foi muito sentido. E aí, próximo ao lançamento, ele criou teasers. Isso era a fórmula que se tinha para estar valendo-se da força do jornal para divulgar os outros produtos. Então, na primeira página, na semana do lançamento da Tal Coisa, que era um suplemento que ia sair na sexta-feira, então saía sempre no rodapé alguma coisa, um desenho. Ele fazia a charge, ele é um chargista maravilhoso, né? Fazia a charge, onde sempre dizia: a coisa vem aí. A charge mostrava a coisa. E o que era isso? Bom, às vezes era alguém atrás, assim, olhando na porta para ver, então, a coisa vem aí. Isso era para criar clima, né? Esse é o processo de teaser. Só que quando chega um dia, então eu acredito que era quarta ou quinta-feira, e o jornal e o suplemento sairia, e saiu na sexta-feira, ele programou lá a charge. Qual seria a charge? Era um ambiente, ele gostava muito disso, era um ambiente de um vaso sanitário,
né? Sim. Aí tinha aquela célebre quedinha, ploct, né? Alguma coisa caiu ali. Né? Certo. Traduzindo o que é que cai dentro de centímetros, já se sabe. Já se sabe. Bom, então a coisa vem aí. Então a coisa vem aí, está ali. Só que ao lado, naquele tempo, o sistema chamava Pestap. Você colava o anúncio, colava aqui, colava as matérias, elas iam sendo coladas, não havia aquela conferência, o que é que está do lado, não. Já ia colando, era espaço prevenido na diagramação do jornal. E aí botaram ao lado aqui, qual era a matéria? Geisel falará hoje à nação. Aí aparecia, a coisa vem aí. Sugeriu que ele era a coisa que fez o pop. Não, pelo menos que o que ele ia falar tinha semelhança com o que estava caindo no Bom, aí quando eu chego aqui, umas 8h30, eu estou vendo um camburão daqueles verde-oliva na porta, no céu e tal. Aí eu parei o carro, entrei, quando entrei o porteiro disse, tal, o cidadão aqui, o oficial aqui, quer falar com o senhor e tal. Aí ele disse, o senhor, eu digo, sim, o senhor volta primeiro e tal. O senhor responde pelo áudio, sim, senhor. É o seguinte, o Coronel Bruni era o chefe do SNI, aqui na Bahia, em Salvador. O Coronel Bruni gostaria que o senhor fosse até lá. Ele tem algo a lhe falar. Eu não estou sabendo ainda o que era, já comecei, qual foi o problema? Mas aí eu digo, tudo bem. Posso ir quando? Não, agora o senhor vai até ele está lá, amanhã todo ele estará lá. Então ficava ali atrás da assessor comercial. Né? Eu pensei 2 vezes assim, eu digo, rapaz, eu não posso ir sozinho. Levou advogado? Pensei nisso, mas eu achei o melhor advogado era Marcelo Nonato. Não sei se você conhece o Marcelo Nonato. Jornalista, mas ele tinha uma penetração com os meios militares, naquela época, muito bom, né? Ele tinha uma representatividade muito grande. Aí eu liguei para Marcelo, disse, Marcelo, você conhece bem? Ele disse, não, Coronel Bruni, é amigo e tal. Eu digo, estou precisando, ele está me chamando para eu ir lá. Eu desconfio do que seja, mas tenho que ir acompanhado. Mas você imaginava que era a Charme? Imagino, quer dizer, eu deduzia porque eu olhava assim, qual foi o título do jornal, qual é a manchete, o que tem, não tem. Tem esse treco aqui, mas eu não fiz aquela alusão, porque vai falar nação, falar nação. Não está dizendo nada, mas do lado está uma insinuação, né, que não devia ser coisa boa. Vem aí a coisa. A coisa vem aí, a coisa vem aí. Aí eu vou lá, né, chego lá com essa... A princípio ele sisudo e tal, o senhor... Aí ele disse, mas o seu jornal hoje aparece para o público, Brasília já me ligou, você imagine, 8h da manhã, Brasília já me ligou e está realmente, eles estão, não eram indignados, mas estão realmente, o que significa isso aqui? Né? Aí eu cheguei, bom, isso aqui é um teaser, isso aqui é uma chamada de um suplemento que nós vamos publicar sexta-feira. Suplemento? Um suplemento chama Coisa. Então, o autor, que é o sargista, o Elage, ele fez isso durante a semana. Teve outras publicadas ontem, anteontem. Ele disse, e o senhor poderia me mostrar esse suplemento? Se ia sair na sexta, né? Felizmente podia, né? Ele disse, posso sim. Ele disse, então, me faça um favor, gostaria de que o senhor me trouxesse, porque eu vou ter que justificar isso perante Brasília, né? E mostrar que não há nenhuma segunda intenção, nenhum desejo de atingir o presidente e tal. Então, eu mandei pegar, já estava pronto ele, era um suplemento, me parece que de 8 páginas. Doblados. A pressão, a força, né? E aí, levamos e tal. No final das contas, ficou esclarecido e ele se tornou um grande amigo nosso. Né? Admiro, não sei, eu nunca mais estive com ele, muito grande. Agora, teve uma outra, o general Lira, né? Era o comandante da 6ª Região, e ele tinha um assessor de comunicação, que era o Orlando, o coronel Orlando. Um dia ele me chama, meio-dia, eu estava lá na Góis até. Sim. Ele me chama, o senhor pode vir aqui? Eu posso. Quando eu cheguei lá, sentei, ele todo sisudo, ele virou e disse, o senhor já leu o seu jornal hoje? Ele disse, já.
Ele disse, não viu nada demais? Ele disse, sim, não. Ele pega e na terceira página tinha uma carta ao leitor. Tinha havido em Brasília uma criança caiu naquele espaço das ariranhas, onde ficam as ariranhas. E um militar jogou-se e salvou a criança. Sim. Só que as ariranhas foram em cima dele. Ele morreu. E ele morreu. Não? Então aquilo foi notícia, jornais deram, nós demos destaque e tal. Só que apareceu uma carta onde falava e dizia, lamentável que o tal tenha morrido, assim, mas também há de se ver o que esses militares andam fazendo por aí. Então, nem aquele ranço da época. E como se o militar... e aí a tropa ficou polvorosa diante daquilo. Aí ele disse, essa carta é verdadeira? Estou eu lá e tal. Eu só podia dizer que sim, né? Não ia dizer, não, a carta é verdadeira, eu digo sim. Ele disse, bom, eu gostaria que o senhor me trouxesse aqui o autor dessa carta. Rapaz, o percurso da Moraria, da Sexta Região até aqui, né, foi sofrido. Não, eu digo, eu tenho que achar a carta. Tem que achar a carta. Acontecia, às vezes, se faltar uma carta, aí alguém pegava escrevia um texto, botava alguma coisa que fosse útil para o leitor, né? Mas uma carta daquele porte. Por felicidade, a carta estava preservada, estava aí, tinha o nome e tal. Resta saber se o endereço batia. Né? Nós pegamos e era em Ondina. Aí mandei chamar, pedir para falar com o cara. O cara era um senhor, cabeça branca, aposentado do INSS, revoltado com o governo, pelo que ele ganhava, e tinha feito a carta desabafando ali a raiva dele. Aí eu disse a ele, olha, o general quer lhe falar. O senhor, e eu lhe coloco um advogado à disposição. O senhor diz, precisa não, eu vou, né? Eu vou lá. Corajoso. Eu vou lá. Eu digo, bom, então depois que o senhor for, o senhor me avisa o que foi. Eu preocupado com o leitor. Claro. Né? Aí ele foi e tal. Depois ele saiu, aí ligou para mim. Falou, bom, estive lá com o general Fiuza de Castro. General Fiuza de Castro. Aí eu digo, e como é que foi? Ele disse, rapaz, ele me deu um esporro sem tamanho. Me disse que o povo estava querendo me triturar e que eu não fizesse mais aquilo. Chegou para dar um esporro. Chegou para dar um esporro nele e se ele se insurgisse, poderia ficar detido. Claro. Pela grosseria do Começou pelo esporro, podia ir mais longe, né? Rapaz, aí eu digo, foi tudo bem. Eu digo, então, foram momentos vividos. Não, aí, mas né? é interessante, eu quero aqui, viu, Marcelo, pegar esse gancho. Quer dizer que cresce uma desilusão muito grande com a democracia. Vários países, você tem um ataque direto à democracia. Sim. E o que é que nós estamos falando aqui? Da difícil convivência da imprensa livre, né, das opiniões, com um regime mais de força. Então, assim, como é que a gente pode conviver nesse mundo em que as fake news estão tomando conta e colocando em risco o ambiente democrático? Olha, evidentemente é um período dificílimo, eu quero crer que seja uma transição, que isso possa, mais adiante, com a mesma velocidade que chegou, ela possa ir sendo contida. Agora, o que se observa hoje é o seguinte, a internet veio trazendo esses elementos, cada pessoa em si se tornou um comunicador. Então hoje, todo mundo, ele é jornalista, ele é fotógrafo, ele é cinegrafista, enfim, a comunicação saiu das mãos daqueles que eram preparados ou formados para serem comunicadores. Com isso, o processo de fake news, ele é evidente que porque amplificou. Você tem, normalmente assim, você tem um avanço da humanidade, como foi o caso da internet, como é o caso da informática, e como são as plataformas e tudo que está aí, como é um podcast. Isso aqui é algo altamente contributivo para a comunidade.
Então, estamos aqui com multidiálogos, né? Multidiálogos. Isso. Então, o objetivo é esse, é de abrir chances, é de abrir canais. Mas sempre vem o outro lado fazendo o mal, criando o mal. Então, como existe o anonimato, isso é péssimo, né? Através do anonimato, eles vêm as fake news, aí vem as agressões, né? E nós já convivemos, infelizmente, com esse tipo de coisa. E o processo é muito rápido. E a imprensa tradicional está perdendo um espaço com os influenciadores. Né? A única coisa que uma coisa que eu fico pensando, porque como o mundo dá muitas voltas, né, a gente vai girando, é que talvez esse tipo de instabilidade, esse tipo de notícia infundada, notícia falsa, possa alertar a própria comunidade sobre a importância da mídia tradicional, da mídia impressa acima de tudo. Nós temos falado nisso. Porque é uma fonte que você pode cobrar. Sim, ali está escrito. Está escrito. Nós ainda somos, a nossa geração e a geração que nos segue, ainda está naquela de assim, eu acredito se estiver escrito. E a mídia impressa, ela traz escrito. Né? Então, isso é algo que pode pode voltar. Agora, e aí vem aquela pergunta que você me fez sobre como resolver ou que solução. Evidentemente que, se eu soubesse, eu não estaria mais aqui, eu estaria faturando alto aí, né? É complicado. Eu acho que o governo em si, se valendo dessa consciência do mal, então, ele quer fazer o controle, quer um processo de autorregulação. Eu acho que, a princípio, assim, não precisa, tem que se utilizar aquela regulação que nós já temos. Porque hoje, se uma rádio, se uma televisão ou se um jornal veicula alguma coisa que não é verdadeiro, você tem os canais, através do judiciário, para fazer o processo, para combater aquele tipo de aspecto. Em relação a informar, a internet, em relação à rede social, companhia, o grande problema é que aquilo é infinito, quer dizer, a quantidade de canais, a quantidade de pessoas atuando e a velocidade com que aquilo ocorre, entendeu? Você começa a dizer, tudo bem, eu vou processar aqui. Você começa a fazer um processo. Hoje, leva 2, 3 anos para chegar a uma conclusão. Né? Então, é evidente que espera-se que haja alguma solução criativa para fazer com que as pessoas usem os canais, tenham liberdade para usar os canais, mas tenham responsabilidade. À luz dessa evolução, não é? À luz disso que você colocou para a gente, né? Qual que você acha que são os principais princípios que devem nortear o jornalismo na atualidade, nos dias de hoje? Bom, assim, eu de vez em quando digo assim, olha, fazer jornal não é difícil. Acho que você tem que ter respeito a princípios, princípios éticos, né, princípios morais. Então, você diz assim, nós devemos estar com a verdade. Isso, de certa forma, é relativo, né? Porque o que pode ser verdade para mim, pode não ser para você. Mas, de qualquer forma, se nós formos pessoas bem intencionadas, essas nossas verdades elas não estarão assim tão distantes. Né? Então, deve-se tentar chegar o mais perto possível da verdade. Deve-se ter preocupação com aquilo que vai se dar sequência. Não apenas nós, mas os que recebem mensagens e compartilham mensagens. Né? Eu falo constantemente isso, inclusive com familiares, com amigos. Você recebe uma mensagem que ela é assim sensacionalista, chocante, atribuindo alguma coisa a alguém. Só digo, olha, primeiro vamos certificar se isso é verdadeiro ou não. Não é preciso ter aquela pressa, aquela urgência imediatamente de retransmitir, de fazer adiante. Tentar tirar o que é fato, o que é opinião, né? Exatamente, porque ali você tem um processo de corte. E se você não fizer isso, você deve responder também por isso.
E é possível chegar até lá. E, em alguns casos, até isso já aconteceu. E se a justiça for séria, isso pode ser domado. É porque ainda vivemos nós momentos em que essa seriedade, né, não é tanto quanto o desejado. Mas eu acho que tem que se caminhar nessa linha. Agora, a preservar a expressão, o direito à expressão, então eu acho que isso é uma luta permanente, uma luta constante. Entendeu? Pois é, a base da democracia está nessa possibilidade do convívio, né, das diferenças, mas tem o respeito, né? E aí eu queria trazer uma coisa importante. O senhor acredita que esses grandes conglomerados empresariais de comunicação, de meios de comunicação e também de redes sociais, que atuam de forma global, ele é um risco para as democracias locais? Sim, acredito que sim. Depende de quem esteja conduzindo e como está conduzindo. Porque se a gente for olhar o seguinte, você tinha, na sociedade, você tem aqui, primeiro, os três poderes. Né? Montesquieu, ao criar o processo tripartite, e que veio a chegar à democracia, judiciário, legislativo e executivo. Né? E que adiante diz, olha, eles precisam ser harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Quer dizer, realmente é um jogo de cintura muito, muito grande. Mas, além desses daí, aí começou-se a dizer, mas tem um quarto poder. A imprensa é o quarto poder. Isso não é da agora. Há muitos, eu era menino quando já se falava que a imprensa é o quarto poder. Por quê? Porque a imprensa é a comunicação. No tempo em que a imprensa era jornal, por isso é que tinha o nome de imprensa. Não era rede social, não era internet, não tinha essa velocidade que nós temos hoje. Então, naquele instante, você tinha os três poderes e o quarto, que era a comunicação. É claro que se esse quarto poder ele começa a querer ser protagonista também e não apenas cumprir as suas atividades, porque qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é primeiro noticiar, é comentar, é abrir espaço para as correntes de um todo. Não é papel da imprensa assumir uma causa, como a gente já viu aqui no país, não tem muito tempo, e como se fosse uma causa dela, e a partir dali começar a agir, começar a manipular, e eu acho que não é isso. O que se quer, o leitor, ele não é burro, ele quer as informações, ele quer tirar suas conclusões, ele até aceita que as opiniões de terceiros, contanto que essas opiniões cheguem de forma muito clara. Então não tem o direito de fazer a sua cabeça de forma subreptícia, então, para que lhe conduza a conclusões que não são aquelas ou que não são verdadeiras. Bom, então, vamos botar pimenta agora, então, nesse vatapá, tá certo? Bom, diante dessas coisas que nós estamos avaliando, vendo, sentindo, eu vou fazer uma conjectura e uma pergunta, né? Independente das correntes, independente de quem esteja comandando o país, né? O que é que você acha que efetivamente precisa mudar no Brasil? Né? E aí eu perpasso, né? Vou apimentar mais. Você acha que o Brasil é o Brasil de Lula ou o Brasil é o Brasil de quem tem saudade de Bolsonaro? Né? E essa coisa do Supremo Tribunal Federal, né? Essa interferência, né? E de que forma? A sua visão é de que de fato é interferência ou não? Esse voto tinha que ser secreto? Né? Está havendo ou não uma superposição do judiciário sobre o legislativo, sobre o executivo? Queria lhe ouvir um pouco sobre esse... Uma hipertrofia, né? Queria lhe ouvir um pouco sobre esse rebuliço que está rodando aí na cabeça de muita gente, do povo brasileiro, de uma forma geral. Olha, bom, primeiro eu acho que nós temos que dar de tudo para que a democracia permaneça. Ela não é o sistema perfeito, claro, mas é o melhor de todos que tem. Então, lutemos pela democracia.
No que acontece no país, eu acho que você me pergunta o que o Brasil precisa. Bom, eu acho que o Brasil precisa, inicialmente, acima de tudo, de união. Então, é lamentável que na própria campanha eleitoral do ano passado, todos os candidatos falavam muito sobre isso. Vamos unir o Brasil, eu vim aqui para unir o Brasil. Né? E algo que me deixou extremamente surpreso, quando houve o resultado da eleição, 30 de outubro, né? Do ano passado, acho que foi isso. Eu sei que na Avenida Paulista, o presidente eleito, o presidente Lula, ele saiu de onde estava e foi num grande salão, onde tinham, não sei se empresários, mas tinha um público que estava ali, seus correligionários também, estavam todos. Ele fez um discurso magistral. Eu estava acompanhando e disse, bom, é isso aí, vamos seguir o que está aí. Porque o Brasil vinha todo aquele processo de polarização, processo de enfim, os nervos à flor da pele, muita raiva, muito ódio, e ele vinha demonstrando a sua disposição de congregar, né? Pelo menos essa tentativa. Só que, lá para as tantas, ele deixou esse ambiente, atravessou lá uma passarela e foi para o outro lado da Avenida Paulista e fez um discurso para a grande massa. E pode estar registrado. E nesse discurso, ele basicamente é como se dissesse assim, não quero governar com esses opositores. Né? Não fez a mínima questão, não fez o mínimo chamamento para vir esse público lá de cá. Então, mesmo assim, ainda se fala depois que queremos ter a união. Nós queremos governar para um Brasil para fazer união. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que é preciso ter união. O Brasil é muito grande, o Brasil tem uma potencialidade imensa, perspectivas imensas, tem tudo, coisas que outros não têm. Né? Então, mas é preciso estar juntos. Não se pode estar nesse processo de polarização, de ódio, de raiva e tal, permanente que está aí. O Brasil tem que combater a violência que nós estamos sofrendo. Esse é um perigo imenso, afetando aí a todo mundo. O Brasil tem que, enfim, respeitar o Estado Democrático de Direito. Né? Fala-se muito nisso e tem que se lutar por isso. E isso é aquela plantinha que tem que ser regada permanentemente. Né? O Brasil tem que respeitar a Constituição. Aí diz assim, o Supremo Tribunal tem poder demais. Na realidade, a Constituição deu poder demais ao Supremo. Agora, o pior é que os ministros, eles não se contentam apenas com esses poderes, eles avançam mais ainda. E agora está tendo uma reação por parte do Congresso, né, que começa a deixar preocupado. Quer dizer, é um novo foco de tensão, porque antes o que se verificava é que estava Congresso e Judiciário contra o Executivo, né, e o Executivo fragilizado como terminou. Agora, não, o Executivo está estabilizado e o Judiciário ele começou a avançar novamente em cima de atos do Congresso, e o Congresso começou a devolver e ameaçar a tomar medidas, e que é quem pode fazer isso. Por quê? Os poderes existem, como está visto, dado pela Constituição, para os ministros do STF. Agora, quem é que controla os ministros? Quem é que pode advertir? Quem pode até dar o impeachment dos ministros? É o Senado Federal. Isso já foi apresentado N vezes, N propostas que lá estão. Só que, enfim, talvez para que o drama no Brasil não ampliasse, então isso não foi colocado em prática. Mas as coisas estão chegando juntos. Né? Ficando muito tensas, né? Estão ficando tensas. Eu torço para que a gente venha ao que falamos no início, que é a questão da união. É de unir, nós irmos para frente. Nós vivemos aqui agora, ontem, né, um momento que já há algum tempo não tínhamos. No caso,
seria uma reinstalação, mas a volta de uma indústria automobilística que a Bahia teve, que a Bahia se orgulhou tanto, como foi o caso da Ford, e que criou esse vácuo, e agora volta o BYD para trazer para a Bahia não só esse orgulho de ter uma montadora de automóveis, como também de abrir espaços para trabalho, de voltar. Isso aí é um exemplo e é um sinal muito grande, muito bom, né? Muito animador, e que a gente consiga fazer com que isso projete novamente a Bahia para estágios que ele já tinha perdido. E, doutor Walter, eu quero até dar um testemunho, Marcelo, aqui para vocês, esse tempo que nós estamos andando aqui, a gente vê nas manchetes dos jornais, desde a década de 70, parece que algumas manchetes se repetem, né? Problema de segurança pública, problema de educação, problema na saúde. Então, a gente vai exaurindo a nossa democracia, mas a gente não pode perder a esperança, a chegada de uma nova fábrica, a chegada do desenvolvimento, novas estratégias de política pública tem que ser realmente festejado. E aí eu acho que o senhor tem razão. Mas eu queria aqui, já passando também um pouquinho para frente, dizer que aqui passaram ilustres baianos, né? Sim. O senhor já falou Joaci Góes, Cid Teixeira, João Baldo Ribeiro, João Santana. Muita gente. O Emmanuel Castro, que foi o fundador, né? O Valton Pessoa. Roberto, não? Roberto Pessoa. Roberto Pessoa. Walter Elvio, Sérgio Gabriel, que é o ilustre Gabriel também. Sérgio Gabriel. Bob Fernandes, né? Bob Fernandes, Sérgio Gomes, Antônio Matos, Sérgio Matos, Tássio Franco, Jânio Lopo, Hélio Lage, né? Enfim, e até a equipe que continua conosco aí, inclusive o nosso Paulo Roberto. Paulo Roberto esteve em 4 Copas do Mundo, né? Quer dizer, tem uma experiência vivida aí muito bonita. A área de esporte aqui essa história também. Roque Mendes. Uma grande escola. Eu recebi a visita aqui semana passada de companheiros da ABI. Que a ABI, enfim, a direção da ABI resolveu fazer uma visita ao próprio jornal, enfim, apresentar alguns projetos, embora eu participe lá, acompanhe, mas eles vieram até cá. E fizeram questão de abrir a conversa listando o nome de jornalistas que por aqui passaram. É incrível. É muito difícil encontrar alguém que é jornalista e que não já tenha passado pela tribuna, nem que tenha sido estagiário. Muitos. Meu padrasto escreveu aqui, Vitório Molicone. Vitório Molicone, eu me lembro, e conheci Vitório. E um detalhe interessante, quando nós estávamos fazendo 50 anos, então, lá para as tantas, eles vão fazer um show no Teatro Castro Alves. Sim, qual é o artista? Vai lá, vem cá, Carlinhos Brau. E aí fomos acertando Carlinhos Brau e eu fui conversar com Carlinhos Brau lá no foyer, lá no teatro. Aí ele virou e disse: estou felicíssimo. Felicíssimo porque você sabe que eu fui da tribuna? Foi ótimo. Eu fui da tribuna. Eu digo, como? Ele disse: não, eu morava no Barbalho. E meu pai me pegava e levava lá para vender jornal. Pegava o jornal e saía para vender no sinal. E ele saía. Olha a tribuna, olha a tribuna. Ele é um gênio, Carlos Brau. É um gênio. Aquilo está visto aí, não? Mas tivemos também essa honra nos nossos quadros de ter figuras como Carlinhos Brau, João Santana e como tudo isso. E teve uma história aqui muito interessante com o João Baldo Ribeiro, que o senhor estava outro dia nos contando, da questão que a tribuna assumiu uma posição contra o uso do cigarro. Como sim. Foi isso? Primeiro veio, oficialmente. Olha, essa eu reputo a maior e mais importante campanha desenvolvida pelo jornal. Foram inúmeras campanhas em favor de Manduce, em favor do Hospital das Clínicas, o Marcadão de Esteira, enfim, várias e várias campanhas. Mas essa do cigarro, primeiro que ela foi em decorrência de um discurso feito pelo saudoso mestre José Silveira, um fisiologista primeira linha, que tem experiência na Alemanha, voou de Zeppelin, uma figura
É uma figura que está na história baiana. E ele participou do primeiro congresso antitabágico em Vitória do Espírito Santo. E de lá, ele veio para cá e nós tínhamos a reunião do Rotary e fui lá, eu, Joacir, participando e tal, e ele era o palestrante do dia, né? E ele foi relatar o que viu lá sobre o fumo. Rapaz, o doutor Silveira, o que ele falou, com a autoridade que ele tinha, olha, teve gente que deixou de almoçar, entendeu? Que era um negócio assim, as consequências, como ficaria o pulmão, e atingindo, ele disse, olha, como você começa a fumar, vai atingir as pontas dos dedos, né? E aí ele dizia assim, o homem é tão inteligente que Deus deu a narina, tendo os peludos e tal, para poupar a poeira e tal. Já o homem pega um papelzinho, dobra, cheio de tóxico, ali tem mais de 2.000 toxinas, vira direitinho, fecha e bota na boca. Ele devia botar no nariz, que pelo menos tinha uma proteção, né? Mas não, bota na boca, aí sai levando aí pela garganta, pelo esôfago e vai embora. Olha, foi assim algo realmente impactante. Aí, quando ele terminou, aí Joacir chegou e levantou e disse que, enfim, diante daquele libelo que era apresentado pelo doutor companheiro Silveira e tal, e que nós, da Tribuna da Bahia, assumimos o compromisso de não mais receber qualquer publicidade que viesse estimular o consumo do tabaco. Naquela época, decisão difícil, né? Naquela época poderia ser até a propaganda de um cinzeiro ou de um isqueiro. Também não. Nada que estimulasse. Naquele tempo, a Souza Cruz, que era grande, tinha outras, mas a Souza Cruz dominava o mercado. Só você tinha Carlton, você tinha Hollywood, Continental, enfim, John Player, eram inúmeros produtos. Então, eles usavam publicidade. Quando eles lançavam os cigarros, geralmente era uma página de anúncio que vinha. Não eram anunciantes semanais, mas eram lançamentos que eles faziam, rodapés que eles apresentavam. Olha, a campanha foi muito grande, as agências de propaganda contribuíram para isso, o alerta para o público, o editorial que foi feito, que está aí na nossa entrada, mostrando que o jornal deixava de ter a publicidade pela consciência sobre os males que o fumo praticava. E naquele tempo, a grande maioria fumava. Você chegava nos estádios assim à noite, você via um bocado de foguinho e tal, a gente fumando. As mulheres aí começavam também a fumar, o doutor Silveira combatia. Nós criamos, ele criou, eu participei lá com ele, a Associação Baiana de Combate ao Fumo, no IBIT. Então, qualquer pessoa que desejasse deixar de fumar, ia lá de graça, tirava a chapa, né, recebia orientações, e, evidentemente, se tivesse numa situação mais delicada, era encaminhado aí já para o SUS ou para alguma instituição. Ou seja, naquela época, uma empresa com responsabilidade social. Mas aí, João Baldo Ribeiro, que um escritor baiano que andava por aqui, pela tribuna. Nós tivemos o privilégio de ter João como nosso editor-chefe, né? Ele tinha sido da Unigraf, né? E aí ele veio para cá, foi convidado, veio dirigir o jornal, substituindo, acho que Cid Teixeira, né? E João fumava e bebia também. Mas o problema era o cigarro. E ele participou da campanha, nós fizemos inúmeras matérias, ouvindo pessoas que fumavam, que não fumavam, o jornal sempre aberto. A campanha era forte, mas não deixava de dar espaços também para quem quisesse falar, enfim, ou defender aquela posição, achando que o cigarro não era tão ruim quanto se falava. Até hoje ainda existe isso. Mas lá para as tantas, João fez um editorial. O direito de fumar. E aí dizia que, a despeito de compreender das intenções, mas ele não podia abrir mão do direito que ele tinha de fumar, de ter o seu prazer, Lamentavelmente, mais anos se passaram e um dia ele pagou também com a vida, né, o fato de expor o pulmão a esse grande mal, que é o cigarro. Ou seja, a tribuna vivencia
essa história dela da democracia, ou seja, ela conviveu com alguém Claro. aqui dentro Que né, faz um editorial. que faz um editorial se opondo ou justificando a possibilidade de oposição, que é o direito individual né, sobre a sua própria vida. Né? Quer dizer, esse é um fato bem interessante que demarca essa trajetória da tribuna como um local né, que recepciona esse sentimento né, de liberdade e de democracia. Walter, chegamos direto ao ponto. Direto ao ponto. É um momento em que a gente faz perguntas e que a gente gostaria que sua resposta fosse sucinta. Não vamos pedir que você responda em 1 ou 2 palavras. Se puder responder em 1 ou 2 palavras, ótimo. Mas 2, 3, 4, uma pequena frase. Mas é importante que seja uma coisa ponto a ponto. Né? E eu vou começar. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na sua trajetória? E o quê? Olha, eu mudaria. Uma coisa era ser mais rápido nas decisões. Quer mais? Agilidade. Qual a maior lição que você aprendeu ao longo de sua carreira? A maior lição, já pelo aspecto benéfico, é que a amizade vale muito. Como você lida com a pressão no trabalho, no dia a dia? Eu até conheço um pouquinho dessa resposta, mas vamos ouvir. Aí, em poucas palavras, é difícil, mas eu acho que, primeiro, acima de tudo, com muito respeito ao próximo, né? Respeito ao ser humano. Segundo, é como jogador que mata a bola no peito, bota no chão, olha e vai ver o que lança. Então, diante das pressões, não desesperar diante do primeiro fato. Baixar um pouquinho e... Matar no peito e botar... na convicção de que aquilo será deglutido, aquilo será resolvido e que o amanhã já será diferente do de hoje. O tempo faz parte da solução, né? O tempo faz parte da solução, com certeza. E o tempo é o senhor da razão. Isso aí, doutor Walter. Assim, quais são os projetos ou realizações que o senhor mais se orgulha? Bom, primeiro a minha família, né? Minha mulher, juntamente com o Gel, os nossos filhos, o Valtinho e a Maria Ângela, nossas netas, o Gênio e Nora, Estela e Luiz, que integram este grupo, que é um grupo realmente sólido e que eu procuro solidificar a cada dia que passa, fazendo tudo que eu posso. Isso, para mim, é a grande conquista. Eu não me afasto daquela tese de que diz que a família é a célula máter da sociedade. Eu acredito nisso e eu confio nisso. Então, eu trabalho, seja comigo mesmo, com minha mulher, com o Gel, e seja também com os filhos e também com no ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho também, procura fazer isso. Ainda ontem eu comentava isso. Quer dizer, é muito ruim você trabalhar num lugar que você não gosta. E você produz muito mais, é muito bom você trabalhar onde você gosta. Então vamos fazer com que esse ambiente de trabalho seja agradável para quem está trabalhando nele, para quem aqui vem. Qual a sua fonte de inspiração ou o seu modelo a seguir? Olha, a minha fonte de inspiração, evidentemente que o aspecto religioso, o aspecto, a fé, né? Tenho muita fé na fé em Deus, enfim, o meu Santo Antônio, que aqui está, acompanhando a gente, não é? Enfim, a irmã Dulce, que é uma outra, e aqui sempre diz o nosso Carmo, ele é testemunho, diz, olha, irmã Dulce baixou hoje aqui, então ótimo, a solução aconteceu e tal. Bom, então eu acho que essa fé e a meditação, eu sou muito chegado à meditação, né? Aqui as pessoas que não convivem comigo devem estar até surpresas por eu ser tão falante. E normalmente eu estou sempre ali meditando e colocando as coisas em determinado momento. Mas, enfim, na hora que ocorre essa meditação, eu consigo enxergar coisas que antes eu não estava enxergando.
e que isso termina me ajudando a resolver, a encaminhar os problemas. E com isso a gente vai procurando servir. Eu acho que o serviço ele é magnífico e fortalece a todos. Por isso que o senhor é um bom conselheiro, né? Então, que conselho o senhor daria para alguém que está começando na vida jornalística, na área de comunicação? Que conselho o senhor daria? Bom, o conselho primeiro é ter fé, né? É ser perseverante naquilo que está fazendo, é ser honesto consigo próprio, né? O respeito à ética, às convenções, a busca pela verdade, o equilíbrio, né? Eu acho muito bonito. Eu gosto muito do debate, aquele debate em que o cidadão dá aqui a sua posição, o outro está na posição contrária. Acho bonito que eles possam debater. Agora, debater com civilidade. Né? Eu acho que saem todos enriquecidos ali. Né? Então, esses são os conselhos que nós vamos dando, mas, acima de tudo, equilíbrio, harmonia, busca pela harmonia. Nós temos que buscar a harmonia, nós temos que buscar a união, nós temos que buscar a compreensão. A luta é por aí. Qual o maior desafio de sua vida e como você superou? Ali, desafio, eu acho que nós passamos, inclusive no próprio Grupo Voz, dificuldades muito grandes. Né? É uma grande empreiteira, né? Enfim, naquele instante nós estávamos a todo vapor em obras em tudo quanto é canto, veio a intervenção do banco. Eu me lembro, essa intervenção chegou aqui numa quarta-feira era na terça para quarta-feira santa, e eu inclusive tinha combinado com uns amigos para passar a Semana Santa lá em Aracaju, com Viana de Assis, José Carlos Silva, e com Gel, com os meninos e tal. Quando recebi pelo BAC, o Banco Central determinou, o Pércio Arido, que era o presidente do Banco Central, determinou a intervenção no Agrimisa. Né? Olha, aquele fim de semana inesquecível, né? de sofrimento. Enfim, e sabíamos que ali começava uma longa jornada de muito trabalho, de muita preocupação, e que poderia representar grandes perdas de tudo aquilo que já se tinha produzido antes. Então, vencer aquela etapa foi um trabalho de muitos. Né? Então, é evidente que Joaci era o líder do processo, mas Jefferson trabalhou demais, sofreu muito, Piaggio estava aí também, foi envolvido. Né? Nosso amigo Mário Nelson. Mário Nelson. Né? Então, você conhece bem a parte daquilo, de toda essa equipe. E nós tivemos que pagar. Estava na época, né? Carlos Falcão, não sei se ele, porque Falcão não ficou muito, ficou um tempo, ele foi diretor financeiro e foi até aniversário dele, né? Mas ele ficou algum tempo, Falcão. Mas enfim, esse foi um dos desafios realmente a ser ultrapassado. E a superação? A superação? A superação ela veio, e hoje, quando você olha hoje em relação ao que foi, né, você tem aquele gostinho, né, de fomos capazes, estamos vivos de chegar até lá e vivos com dignidade. Sim. Porque no caso do Banco Agrimisa, esse banco, ao contrário de outros grandes bancos, ele não teve nenhum processo criminal. Pode ter tido abertura, mas não teve conclusão ou teve encerramento. Ou seja, não houve nenhuma malandragem por parte dos seus sócios, daqueles que dirigiam o banco. Então, ainda outro dia eu estava lendo aí um material mais antigo, quando falava que, dizia assim, o banco apresenta ativos que superam os passivos. Independente disso, o Banco Central determinou o bloqueio dos bens e aí relaciona os diretores lá, que estavam com bens bloqueados. Né? Então, um processo assim, né, que você tem que ir para superando dia a dia. Então, e aí o senhor superou, eu queria saber, o senhor tem algum hobby, alguma paixão na sua vida? Olha, eu gosto... eu não sou muito chegado a hobby, né?
Mas, de qualquer forma, eu gosto muito de música, eu gosto de ouvir música, né? Se eu estiver num canto, geralmente estou ouvindo música, seja pelo celular, seja numa caixa de som. Música, para mim, ele é algo forte. Enfim, a família, eu acho estar com a família, eu me considero muito presente com a família. Eu acho que esse é o que eu poderia lembrar agora. Você se considera um homem rico? Não, rico não. Eu acho que, quer dizer, posso ser rico das graças de Deus, né? Você fala, mas normalmente é evidente que eu acho que conseguimos durante a vida produzir algo, porque eu comecei, não vou dizer que não tinha nada quando eu comecei, porque meu pai, de certa forma, tinha alguma, enfim, pelo menos botei escola, e enfim, tinha lá um imóvel, casamos, meu pai nos concedeu um imóvel e tudo, deu esses primeiros passos. A partir daí, seja nos negócios feitos, seja com água mineral, seja chegamos a construir, fiz construção com a Emílio Gato, seja no próprio grupo da GOS, né? Foram momentos assim muito favoráveis em termos de obtenção de resultados. Quem trabalha com campo imobiliário sempre tem, quer dizer, às vezes dá para trás, mas normalmente, se você tem alguma tranquilidade, alguma habilidade, você termina tirando algum proveito. Então essa eu acho que foi assim a grande sustentação para enfrentar o período de maré baixa, né? Que se tem, qualquer um enfrenta isso na vida. Então mas sou rico porque tenho uma mulher maravilhosa, tenho uns filhos maravilhosos, netos maravilhosos, o que eu quero mais na vida? Um parceiro maravilhoso também, né? Um parceiro maravilhoso. Parceiro. Roberto, antes de você começar com os agradecimentos, e aí para a nossa, né, tristeza, está chegando ao final, né, porque o papo foi muito legal, eu queria ouvir e perguntar o seguinte, diante de tudo isso que a gente conversou, de toda essa história linda, maravilhosa, né, de ter vivido do linotipo, né, até passando pelo telex, por aí vai, pelo fax, pela máquina de escrever. Pela máquina de escrever, né, a gente chega hoje na tecnologia digital, né, e nos últimos anos, mas mais intensamente, talvez nos últimos 2 anos, né, e agora esse ano a gente fazendo 54 anos, com um trabalho extraordinário aí que a TEG está fazendo junto conosco, de modernização de todas as nossas redes sociais, fazendo um trabalho digital grande, forte. A gente chega ao momento de fazer, né, esse podcast, né, tornar viva, né, a gente passa a ter. E aí eu queria lhe ouvir qual o seu sentimento, qual o seu, né, o que é que você sente ao estar vivendo esse momento, quais suas perspectivas para o futuro. Conta pra gente. Eu vivo aquele momento lindo. Repare, eu acho que esse é um grande momento que nós estamos vivendo, no início até eu pontuei. Eu acho que eu tenho uma visão que a comunicação ela abre espaços para vários tipos de canais. Antigamente eu vivenciei isso. Em 1974, o que nós tínhamos era jornal, que era o grande instrumento. Existia já a emissora de rádio, mas com muitas limitações, porque era um poder de concessão. E também televisão. A televisão começou em 60, e em 69 veio a TV Aratu, já com a Rede Globo chegando também junto. Mas a televisão e a rádio, eles tinham muito medo do conteúdo, porque eles estavam sujeitos a sair do ar no dia seguinte. O poder concedente, que era o Ministério das Comunicações, o governo, e vivia-se o regime militar naquele tempo. Os jornais sempre foram livres e eles eram aguardados para que chegassem, para que pudessem, enfim, transmitir o noticiário que ele tinha. Então, nós vivemos aquele
momento, que foi evoluindo. No final dos anos 80, nos anos 70, já próximo de 80, com a distensão promovida, inclusive, pelo general Geisel, pelo presidente Geisel, e depois seguida pelo Figueiredo, as rádios e televisão começaram a invadir também, ou seja, começaram a agir com muito mais coragem e, naturalmente, tirando um pedaço dos jornais, que reinavam na questão da informação. Bom, depois disso aí vem a internet, né? Vem as redes sociais, vem o podcast. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo novo, né? Então, eu acho que, como já falamos antes aqui, sobre a importância da imprensa e do produto impresso, ele tem o seu espaço. Ele pode pegar um assunto e, como o livro está aí, o livro está voltando, as livrarias estão reabrindo. Então, o ser humano, ele dá também a atenção para aquilo ali. Agora, é lógico que tem que se adaptar, é um processo de transição. Já o outro lado, você tem as redes sociais, você tem Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, tudo isso que aí está a serviço da comunidade. O que cabe a um grupo de comunicação é estar atento a isso, para ir ocupando esses espaços. Então, eu vejo que com a chegada dos Diálogos, né, este podcast, eu acho que isso representa para essa incorporação que há, para esse trabalho que a Tribuna desenvolve, e o próprio Diálogos desenvolve, seja ele apoiado pela Tribuna, divulgando os fatos, seja a Tribuna tendo esses canais também para poder chegar a um outro público, que esse público que nós estamos chegando, ele certamente será diferente daquele público que tradicionalmente pega o jornal impresso. Nós já temos o site também. O site já tem a edição virtual que está lá, né? Então a gente já divulga. Marcelo é mestre na divulgação de material e coisa que está acontecendo aqui agora já está no ar. Isso. Então nós temos que ter a consciência de que esse mundo existe, que nós participamos desse mundo e devemos chegar até lá. Fico muito feliz, muito honrado, ainda mais em estar aqui, né, participando, integrado e com um espírito jovem, muito jovem, para a gente avançar e ser vitoriosos em tudo isso. E quero lhe agradecer, Roberto, por tudo que já aconteceu e que está acontecendo e pelo empenho. Fico empolgado com o empenho que você demonstra em relação a esse trabalho que se inicia. Vamos vencer. Vamos sim, doutor Walter. Muito obrigado. E vamos ter aí muitas horas a mais para que a gente possa beber dessa sabedoria e da história da Bahia. Marcelo? Com toda certeza. Eu quero agradecer também, Walter, agradecer ao meu parceiro aqui, Roberto, da gente estar junto nessa caminhada. Dizer que é muito enriquecedor, Walter, conviver com você. Foi um privilégio a gente estar junto aí esses últimos 12 anos e que venham muitos 12, 24, 36, 48 para a gente viver juntos e felizes. Isso é que é importante. Então sigam Multiálogos nas redes sociais. Que com certeza vocês vão gostar muito, muito mesmo.